Saudações a todos, aqui é o professor Rodrigo. O assunto do tópico 8 é particionamento. Nos próximos minutos nós vamos abordar os seguintes assuntos. Vamos fazer uma introdução ao particionamento, sistemas de arquivos padrão ext2, ext3, ext4 e sistemas de arquivos baseados em log, no caso o BTR-FS. Os sistemas de arquivos FAT e ext já foram abordados na aula passada, e o sistema de arquivos NTFS ele é muito parecido com o ext3. Então, uma das primeiras tarefas de um sistema operacional durante a inicialização é construir o sistema de arquivos raiz. Então, ele tem que localizar todas as mídias bootáveis, sendo elas HDs, SSDs, OCDs, DVDs, pendrives, disquetes, se for o caso. Depois de localizar todas as partições em cada mídia, ele lê o setor de boot principal, as tabelas de partição estendidas e as demais estruturas de dados. E então ele precisa montar uma ou mais partições, tornar o sistema de arquivos disponível para acesso. Então, o primeiro bloco de dados presente em qualquer disco rígido é o Master Boot Record. O Master Boot Record, ou setor mestre de inicialização, ele possui 512 bytes, sendo que 446 dele é ocupado pelo código de Bootstrap. Depois nós temos mais 4 entradas de partição, seriam 4 entradas de partição primária de 16 bytes cada, o que é bastante espaço para se armazenar isso. E depois temos o número mágico de 2 bytes, totalizando os 512 bytes. O MBR ele fica armazenado no primeiro setor de qualquer disco, tá? Desde que seja um disco bootável, ok? Um disco não é obrigatoriamente bootável. Então, nesse exemplo, nós temos aqui o disco 1 contendo 4 partições, sendo a primeira uma ext3, a segunda uma partição de swap, que é utilizada caso não haja memória RAM disponível para executar os programas. Temos a partição 3, NTFS, e a partição 4, uma FAT32. No segundo disco exemplo, no nosso slide, nós temos o MBR no início desse disco, e depois nós temos a partição 1, NTFS, apenas uma partição. Em alguns casos, é necessário ter mais do que 4 partições. Sistemas operacionais modernos têm suporte a partições estendidas. Então, aqui nesse exemplo, nós temos de novo o disco 1 com seu MBR, 3 partições primárias, sendo uma ext3, uma de swap e uma FAT32. A partição 4 ela é uma partição lógica dividida em 2 partições estendidas, sendo que temos o volume lógico 1 e o volume lógico 2. As partições estendidas elas podem utilizar formatos de tabela de partição específicas de cada sistema operacional. Assim, isso pode causar problemas para outros sistemas operacionais que podem não ser capazes de lerem as partições lógicas. Esse problema já não é tão comum mais, com a evolução dos sistemas operacionais e a estabilização dos formatos de sistemas de arquivos e setores de boot e formatação, então isso já não é mais um grande problema, mas já foi. Então, nós temos 2 tipos de sistemas de arquivo raiz nos 2 sistemas operacionais mais utilizados, o Windows e todos os outros que são padrão Unix, como Linux, FreeBSD, o macOS e assim por diante. Então, o Windows ele expõe um sistema multi-raiz. Tá? Cada dispositivo e partição é atribuído uma letra. Internamente é uma única raiz, mas para o usuário aparecem como várias letras de drive.
No caso do Linux e demais Unix, eles têm uma única raiz. Uma partição é montada como barra, que seria a raiz de todas, e todas as outras partições são montadas em algum lugar sob o barra. Tá? Tipicamente, a partição que contém o núcleo do sistema operacional é montado como barra ou como C2 pontos. Muito bem. Nessa imagem, que tem logo acima nesse slide, nós temos um sistema operacional do tipo Unix, né, e foi executado o comando df-h. Esse comando mostra qual que é a situação do espaço de armazenamento disponível em cada uma das partições. Nesse exemplo, nós temos 5 partições. Nós temos a SDA7 com 39 GB, SDA2 com 296 MB, SDA5 com 127 GB, SDA4 com 61 GB e o SDB1 com 1.9 GB. Vale destacar que todas as partições que começam com SDA estão no mesmo disco rígido, ou SSD, e que começa com SDB está em outro dispositivo, outro disco rígido ou outro SSD. O que mais vale a pena notar nessa imagem é a última informação. Por exemplo, SDA7 está montado em barra, enquanto o SDA2 está montado em barra boot, barra EFI. SDA5 está montado em barra mídia, barra CBW, barra dados. SDA4, barra mídia, barra CBW, barra Windows. Então, essa configuração do ponto de montagem é feita pelo administrador do sistema, ou então vem como um default, vem como um padrão no sistema operacional já. Aqui nesse caso, muito provavelmente foi configurado pelo administrador do sistema, porque nós temos 3 partições sob o diretório barra mídia barra CBW. Tá? Então, as outras informações, as demais, elas tangem a quantidade de espaço disponível, nessas partições e o percentual livre nessas partições também. Muito bem, nas últimas aulas nós falamos sobre o sistema de arquivos FAT e o sistema de arquivos EXT. Hoje nós continuamos a partir do sistema de arquivos EXT2, que é uma evolução do EXT. Mas antes, vale a pena destacar o FFS, ou o Fast File System, que ele foi desenvolvido em Berkeley em 1984. Foi a primeira tentativa de um sistema de arquivos disk-aware, ou consciente a respeito da geometria do disco, ou seja, otimizado para desempenho em discos giratórios. Os processos eles tendem a acessar os arquivos que estão nos mesmos diretórios ou próximos. Isso se chama localidade espacial. Então, a ideia-chave por trás do FFS eram colocar diretórios e seus arquivos em grupos de cilindros. E esse foi um conceito introduzido no EXT2, que é chamado de grupos de blocos. Então, se você olhar para o disco rígido, se você desmontar um disco rígido, você vai reparar que ele tem diversos discos magnéticos dentro dele. Os discos magnéticos eles são gravados tanto em cima quanto embaixo, nas duas faces. Então, se você tiver um HD com 3 discos magnéticos, na verdade eles têm 6 faces. Então, o cilindro, ele seria o conjunto de blocos na mesma direção vertical. Então, se o seu cabeçote está posicionado na posição 1 do seu HD, ele consegue pegar 6 blocos de dados, ou então 6 trilhas de dados, dos 6 discos nas duas faces. Então, se você colocar os arquivos do mesmo diretório nessas trilhas do disco, de forma que você não precise movimentar o cabeçote, você pode ter um ganho de performance aí, porque você elimina a movimentação do cabeçote
do seu disco rígido. No sistema de arquivos EXT, visto na aula passada, existia apenas um único conjunto de estruturas de dados-chave. O que são as estruturas de dados-chave? É um bitmap de dados, é um bitmap de inodes, ou seja, um bitmap de quais blocos de dados estão livres e quais estão ocupados. Um bitmap de quais inodes estão livres e quais estão ocupados. Depois nós tínhamos a tabela de inodes, que é onde realmente ficavam os inodes. Você pode ver isso nesse diagrama no meio, né, do slide. E uma série de blocos de dados, né, que é o restante da partição. Então, isso aqui acontecia, né, na partição inteira do padrão EXT, não importa o tamanho que ela tivesse. Então era muito comum que você tivesse que, né, movimentar o cabeçote do disco para o início da partição para manipular os bitmaps de inode de dados e os próprios inodes. Depois você tinha que movimentar o cabeçote para o final da partição ou para o final do disco para mexer com os blocos de dados. Então havia uma transição, então um translado muito grande do cabeçote do disco rígido do início para o fim, né, do disco. Ele ficava indo e voltando muito frequentemente, né, causando uma perda de performance. Então, o que os projetistas fizeram no EXT2, eles quebraram o HD em grupos de blocos, né? No nosso caso aqui desse slide, nós temos um exemplo que temos o grupo de bloco 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e depois nós temos o superbloco, né, que é uma estrutura de dados que toda partição tem para dizer qual que é o tipo da partição, qual que é a formatação usada, qual o tamanho da partição, onde ficam as regiões de dados mais importantes, né, onde ficam os bitmaps de inodes e de dados, onde ficam os inodes, onde ficam os blocos de dados. Então, no superbloco, nesse SB aqui, é onde ficam todas essas informações. Então, no EXT2, é como se você tivesse múltiplas partições EXT dentro da mesma partição. Então, com isso, se você estiver manipulando vários arquivos dentro do mesmo grupo de blocos, a movimentação do cabeçote ela fica bem menor, ela fica bem mais restrita. O cabeçote, né, a movimentação do cabeçote ela se torna, né, menor, e aí você diminui a perda de performance devido a isso. Então, com isso, o EXT2 ele tenta manter arquivos e diretórios relacionados dentro do mesmo grupo de blocos. Então, nesse exemplo, eu tenho a pasta home, né, e dentro dela eu tenho a pasta Rodrigo com seus arquivos, ficaria no grupo de blocos 1. Depois eu tenho a pasta CBW com seus arquivos, ficaria no grupo de blocos 5, por exemplo. Então, ao manipular, né, os programas, manipularem esses arquivos, eles estão todos próximos uns dos outros. Então, isso aumenta a localidade espacial, aumentando a performance devido à menor movimentação de cabeçote do disco rígido. Então, algumas vantagens e desvantagens do padrão EXT2, né, de sistema de arquivos EXT2. Ele tem todos os recursos do EXT, com um desempenho ainda melhor devido ao aumento da localidade espacial. Então, mas ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, arquivos grandes devem cruzar os grupos de blocos. Então, se um arquivo for tão grande que ele não couber em um grupo de bloco, ele ultrapassa isso e tem que ser salvo no outro grupo de bloco. Então, o gerenciamento desses arquivos se torna mais complexo, gerando uma chance maior de corrompimento desses arquivos, né, onde você teria inodes inválidos, entradas de diretório incorretas e assim por diante. Muito bem, então agora nós vamos para o sistema de arquivos EXT3 e também o NTFS, que trabalha com um conceito parecido. Então, no padrão EXT2, nós temos um problema para manter a consistência dos dados, pois muitos resultados de operações em várias gravações elas são independentes para o sistema de arquivos. Por exemplo, acrescentar um bloco para um arquivo existente. Então, sempre que eu vou fazer uma escrita, né, no disco rígido, eu adiciono um bloco ou removo um bloco,
eu tenho sempre que atualizar 4 coisas. Eu tenho que atualizar os dados, eu tenho que atualizar os bitmaps de blocos livres e de inodes livres, e eu tenho que atualizar o próprio inode. Então, toda escrita no sistema de arquivos EXT, ele requer EXT e EXT2. Né? Você tem que atualizar sempre 4 estruturas de dados em disco. Tá? E nós temos o problema, né? O que acontece se o computador travar no meio desse processo. Tá? Imagina só que eu vou gravar dados num arquivo, vou adicionar o D2 nesse arquivo. Tá? Então, após eu adicionar o D2, eu preciso atualizar o inode, atualizar o bitmap de dados e depois atualizar o bitmap de inodes. Né? Então, você tem essas 4 fases aí dessa transação, né, de salvar informações em disco. Porém, o sistema pode falhar a qualquer momento, né? Pode ter uma queda de energia, uma fonte pode pifar, então você pode ter uma quebra, né? No meio dessa gravação, você pode perder dados ou então perder as informações de controle. Então, o disco ele garante que as gravações em setores são atômicas, ou seja, não há nenhuma maneira de fazer escrita multissetores ser atômica. Então, se eu vou escrever em 4 lugares diferentes do disco, não tem como isso ser atômico. Tá? Isso também é um problema para os bancos de dados. Então, como que é possível garantir a consistência depois de um acidente? Né? Tipo, depois que a máquina reiniciou por um problema de software ou por uma queda de energia, por exemplo. Né? Então, tem 2 maneiras, né? Não se preocupar e assegurar a consistência, ou seja, nós devemos aceitar que o sistema de arquivos pode ser inconsistente depois de um acidente, né? E executar um programa que corrige o sistema de arquivos durante a inicialização, né? Um verificador de sistemas de arquivos. No Linux, né, e nas sistemas de arquivos padrão ext2, esse verificador chama-se FSCK, File System Check. Tá? Isso também era muito comum no sistema de arquivo FAT. Né? Você tinha o check disk no Windows, né? Ou no MS-DOS. Então, quando acontecia uma coisa parecida no Windows, então esse programa era executado para verificar a saúde da partição de dados, né? Onde os dados estavam salvos. Uma segunda alternativa para se manter os dados consistentes é utilizar um log de transações para fazer a multiescrita se tornar atômica. Tá? Então, é guardado um histórico, né, de todas as gravações que são enviadas para o disco. Né? Então, ao invés de se escrever diretamente no disco, nós escrevemos isso num log, tá? E depois o log vai ser aplicado no disco. Né? Caso ocorra uma falha em qualquer um dos momentos, né, quando for ocorrer a falha, por exemplo, enquanto está escrevendo a transação no log, tudo bem, o disco não foi atualizado, você não tem um problema, né, porque a situação do disco não foi corrompida. Caso você já tenha escrito no log, e aí ocorrer uma falha de energia, quando estiver lendo do log e gravando os dados no disco, né, também não tem problema, porque os dados do log vão ser retirados somente depois. Então, se acaso a máquina desligar e ligar novamente, basta reprocessar o log e refazer as escritas no disco. Então, de todo jeito, o disco fica consistente. Então, os sistemas de arquivos que funcionam dessa forma são chamados sistemas de arquivos em journaling, né, ou journal, ou diário, né, no caso. Então, vamos ver esses passos com um pouco mais de detalhe. Então, no caso do File Checker, né, da verificação dos arquivos, a ideia-chave é consertar sistemas de arquivos inconsistentes durante a inicialização, né, no Unix esse utilitário chamado de FSCK e de check disk no Windows. Percorre todo o sistema de arquivos várias vezes para identificar e corrigir inconsistências.
tá? E isso é feito durante a inicialização, pois não está ocorrendo nenhuma outra atividade no sistema de arquivos, né, que poderia ocasionar algum tipo de inconsistência maior. O FSCK, então, ele vai verificar o superbloco. Caso o superbloco tenha se corrompido, ele substitui por uma cópia do superbloco. Ele verifica também os blocos livres e inodes para reconstruir os bitmaps, escaneando todos os inodes. Então ele reconstrói. A partir dos inodes, ele reconstrói o bitmap de inodes disponíveis e ocupados e o bitmap de dados livres e ocupados. Depois ele verifica, né, se todos os inodes são acessíveis a partir da raiz do sistema de arquivos. Então ele percorre todos os registros de diretórios, né, para verificar se todos os inodes são referenciados pelos diretórios. Tá? Depois ele verifica a integridade de todos os diretórios e tem outras verificações que são feitas. Então, como você pode imaginar, né, o FSCK ele é muito lento. Tá? Então, como vantagens, ele não requer que o sistema de arquivos faça qualquer trabalho para garantir a consistência e torna a implementação do sistema de arquivos mais simples. Porém, ele é muito complicado para implementar, né? Esse programa FSCK é complexo pra caramba, tá? Ele tem que identificar muitos tipos de inconsistência e muitos casos que são difíceis de se considerar e tratar. E, como eu já tinha dito, ele é muito lento, porque ele percorre todo o sistema de arquivo várias vezes, né? Imagine o quanto tempo seria necessário para rodar o FSCK, uma matriz RAID de 40 terabytes. Muito demorado. A segunda opção, como eu tinha dito, é o journaling, né? Que você tem um log de transações. Então, o FSCK ele é muito lento, pois ele verifica todo o sistema de arquivos após um acidente, né? E o que seria se a gente soubesse onde as últimas gravações foram antes do acidente e verificasse apenas aquelas gravações, né? Então, a ideia-chave seria fazer a escrita transacional usando um log write ahead, né, de escrita à frente. Geralmente é chamado como um journal. Tá? O ext3 e o NTFS, eles usam o journaling, né, que é esse esquema de gravação numa lista de intenções, né, também chamado de log write ahead. Então, nós temos, né, o sistema de arquivos ext3, né, que utiliza esse mecanismo, assim como o NTFS, e a organização deles é parecida. Então, nós vamos ter na partição o superbloco, o journal, depois temos os grupos de blocos, né, com os bitmaps de dados, de inodes, os próprios inodes e os blocos de dados múltiplas vezes. Então, o journal ele fica bem no começo da partição. Então, com esse log write ahead, ou de escrita à frente, né? Então, as escritas para o disco são primeiro escritas em um log. Depois que o log é escrito, as gravações executam normalmente. Em essência, o log registra transações. Tá? Então, o que acontece depois de um acidente, né? Como eu tinha dito, se as gravações no log são interrompidas, a transação fica incompleta e os dados do usuário são perdidos, mas o sistema de arquivos é consistente. Agora, se a gravação no log tem sucesso, mas a gravação do log para o disco é interrompido, o sistema de arquivos pode estar inconsistente, mas o registro tem exatamente as informações corretas para corrigir o problema. Então, a forma de corrigir a inconsistência que foi deixada está no log, basta aplicá-lo novamente. Então, aqui nós temos um exemplo de journaling, né, do uso do journal. Né? Suponha que estamos anexando dados a um arquivo. Né? Então, vão ser necessárias 3 escritas. Vai escrever a versão 2 do inode, a versão 2 do bitmap de dados e os dados D2. Então, aqui nós temos, né, no nosso journal, um txbegin, né, txb aqui com ID igual a 1. Aí tem a atualização do inode, inode v2, bitmaps
de dados V2 e o dados 2, que vão ser salvos no disco. Depois nós temos um registro de TXE, né, ou final de transação, Transaction End, com ID igual a 1. Então, o ID é colocado no início e no final. Então, esse é o registro de journal, né, que vai ser persistido depois. Então, primeiro, toda a escrita vai para o journal, para depois, de tempos em tempos, ela ser aplicada no disco. Tá? Muito bem. Então, dizemos que uma transação é comitada depois que todas as gravações no log estão completas. Então, o fato de se criar um início de transação, colocar a nova versão do inode lá, ou nova versão do bitmap de dados e novos dados, ao colocar no registro de transaction end, é dito que essa transação foi comitada. Tá? E ela vai ficar no journal para depois ser aplicada no disco. Então, num segundo momento, né, depois que a transação é confirmada, o sistema operacional ele checkpointa a atualização, né, se é que existe esse verbo, né, mas ele vai pegar essas informações que estão nos logs, né, o inode V2 vai colocar no lugar dele, o bitmap de dados V2 vai atualizar e vai pegar o dados D2, vai colocar nos blocos de dados. Quando ele terminar de fazer isso, ele vai falar que essa transação foi feito o checkpoint dela, então ela já pode ser considerada aplicada no sistema de arquivos, então essa transação ela é liberada, o log avança, né, e ela é simplesmente deixada de lado. Então, os journals são tipicamente implementados como buffers circulares, né? O journal ele é de append only. Então, fez o checkpoint de uma transação, o ponteiro anda. Né? Fez o checkpoint de outra transação, o ponteiro anda para frente e deixa os dados, né, do log para serem sobrescritos. Né? Então, o sistema operacional mantém esses ponteiros para frente e para trás das transações no buffer. Quando as transações são liberadas, essa parte traseira é movida para frente. Então, assim, o conteúdo do journal nunca é excluído, ele é apenas substituído ao longo do tempo, evita uma escrita e melhora a performance. Muito bem, pessoal. Então, quais são as vantagens do journal? Né? Então, como nós já pudemos verificar, ele é robusto, né? Ele proporciona uma recuperação rápida do sistema de arquivos, não havendo a necessidade de percorrer todos os arquivos, todo o sistema de arquivos múltiplas vezes para recuperar a partição. O journal é relativamente simples de implementar, né, uma fila circular de informações, né, não é tão difícil. Porém, o journaling ele tem algumas desvantagens. Né? O tráfego de escrita em disco é duplicado, então toda a escrita que vai ser feita no HD tem que ser feita 2 vezes, então isso poderia ser um problema grave de performance, né? Principalmente na parte dos dados do arquivo, que é provavelmente sempre grande, né? Implementar a escrita de um inode, de um bitmap de dados, isso é rápido. O problema é o volume de dados que tem que ser duplicado. E também temos um problema com as exclusões no journaling, né? Você tem que ter uma implementação muito segura para que elas sejam feitas corretamente. Então nós temos uma possibilidade de acelerar o journaling, né? Porque o journaling ele gera uma sobrecarga de escrita. Então, as atualizações em lote, elas vão para o journal, né? É feita essa bufferização dessas gravações sequenciais da memória, e em seguida emite-se uma gravação para o log. Por exemplo, o ext3 ele faz o checkpoint de 5 em 5 segundos. Então, existe aí um meio termo entre desempenho e persistência. Né? Se você aumenta o intervalo, né, você tem mais dados para se fazer no log, né? Então o log vai acumulando muitas informações. Só que aí também melhora o desempenho porque já escreve tudo de uma vez, né? Porém, se houver um acidente, né, o que tiver no buffer, né, pode ser perdido. Então,
Uma alternativa é fazer o journaling somente dos metadados, ou seja, do bitmap de inodes, bitmap de dados e dos inodes. Os dados, eles são escritos diretamente, porque a parte mais cara de se fazer o journaling é os dados, é na escrita dos dados, porque os dados que são estruturas maiores. Então, geralmente, os metadados, a gravação de metadados é pequena, é geralmente um setor. Porém, os dados dos arquivos é que são grandes. Então, o ext3 ele implementa o journaling de metadados. Então, imagina que nós estamos fazendo o journaling somente dos metadados. Então, imagina que o sistema falha durante o registro dos dados, ou então o registro da transação no journal. Tá? Então, se a transação não for confirmada, os dados são perdidos. D2 acabará por ser substituído, né? Porque o D2 já entra direto no lugar dele do HD. Né? Somente a atualização de inodes, a atualização do bitmap de dados vai para o journal. Né? Então, se não deu certo gravar aqui nessa primeira fase, depois esse D2 vai ser sobrescrito de qualquer jeito e o sistema de arquivos vai ficar consistente. Agora, se o sistema falhar durante o checkpoint, né, que o checkpoint ele tira os dados do journal para salvar realmente na partição. Então, durante a reinicialização, as transações que estão comprometidas são reproduzidas em ordem, assim nenhum dado é perdido e a consistência é restaurada. Então, para a gente ir finalizando o assunto do journaling, tá? A maioria dos sistemas operacionais atuais usam journaling nos seus sistemas de arquivos. O ext3, ext4 no Linux, o NTFS no Windows. Ele proporciona uma excelente recuperação de falhas com relativamente pouco espaço e pouca sobrecarga de desempenho. Tá? Nas próximas gerações de sistemas operacionais, provavelmente vai passar para sistemas com a semântica copy on write, que nós vamos ver ainda hoje, como o BTRFS e o ZFS no Linux. Muito bem, vamos para o sistema de arquivos ext4. Mas antes nós precisamos dar uma revisada nos inodes, porque o ext4 ele mexe exatamente na estrutura dos inodes. Então, os inodes eles utilizam níveis de indireção para adquirir blocos adicionais de ponteiros, né, para poder trabalhar com arquivos maiores. Então, isso gera um problema, porque os inodes não são eficientes para arquivos grandes. Exemplo, para um arquivo de 100 MB, você precisa de 25.600 ponteiros de bloco, assumindo que os blocos são de 4K. Se você dividir isso por 12, vai dar no mínimo 2.000 inodes para armazenar esses dados. Né? Esse arquivo grande, né? Ele consumiria 2.000 inodes. Então, isso seria inevitável se o arquivo for 100% fragmentado. Né? Se ele for 100% jogado, espalhado pelo disco, né? Pela partição. No entanto, se for utilizados grupos de blocos contíguos, isso não ocorre. Então, sabendo dessa dificuldade, né, que os sistemas de arquivos ext3, ext2 e o ext têm para manipular arquivos grandes, surgiu o ext4 com uma proposta diferenciada. Então, sabendo que atualmente os sistemas de arquivos modernos eles se esforçam para diminuir a fragmentação, então é muito comum que os blocos de um arquivo estejam próximos entre si, né, estejam contíguos na área de dados, né, que eles não estejam todos espalhados. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo com o passar do tempo, né, essas escritas em blocos, né, de todos próximos uns dos outros. Uma vez que a fragmentação ela resulta em muita procura no disco, muita movimentação de cabeçote e baixo desempenho. Então, com isso, né, foi implementados os inodes que utilizam extensões, também chamados de extents, e eles são mais adequados para arquivos contíguos. Então, vamos pegar um exemplo. Nesse diagrama, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de dados entre os dois inodes azuis,
Então, no primeiro inode da esquerda, nós precisamos de 6 ponteiros para encontrar todos os blocos de dados. No inode da direita, que é o inode do ext4, você tem somente a necessidade de um ponteiro para o início, para o primeiro bloco, e você precisa mencionar o comprimento desse bloco. Então, você armazena aqui o ponteiro, um único ponteiro, apontando para o primeiro bloco, depois a outra informação que você armazena é o número 6, sendo que são 6 blocos juntos. Então, cada ponto inclui um ponteiro de bloco e um comprimento. O ext4 e o NTFS usam extensões. Tá? Então, os inodes do ext4 incluem 4 extensões ao invés de ponteiros de bloco. Então, a cada medida pode dirigir-se a mais de 128 MB de espaço contíguo, assumindo blocos de 4K. Então, se forem necessárias mais extensões, o bloco de dados é alocado. Então, é semelhante a um bloco de ponteiros indiretos. Então, com um único inode, você poderia armazenar 4 vezes 128 MB de arquivo. No nosso outro exemplo, se fosse 100 MB, precisaria de mais de 2.000 inodes. Aqui, com um só, você consegue armazenar 6 vezes isso, praticamente. 5 vezes isso. Também temos uma melhoria no ext4 quanto ao armazenamento dos diretórios, que é a lista de arquivos que contém cada diretório. Então, no ext, ext2 e ext3, cada diretório era um arquivo comum, com uma lista de entradas, com a lista dos arquivos que faziam parte daquele diretório. Então, as entradas não eram armazenadas na ordem de classificação, e algumas entradas podem estar em branco se elas forem apagadas. Então, era armazenado de uma forma não muito otimizada. Então, com isso, buscar um arquivo dentro de um diretório podia levar uma grande espera, Demoraria na ordem de n, tem que percorrer o vetor inteiro, para se encontrar. Então, não era possível armazenar mais do que 10.000 arquivos em um diretório. Então, você podia dar um fopen e demorar um bom tempo para abrir esse arquivo, mas não porque o HD é lento, mas porque o mecanismo de encontrar o inode daquele arquivo era muito demorado. Com o ext4, começa a se utilizar árvores B, para se armazenar os conteúdos do diretório. Então, o tempo de pesquisa caiu para a ordem de log de n. E como já foi estudado em estruturas de dados, a árvore B é um tipo de árvore balanceada, otimizada para armazenamento em disco. Os itens são armazenados na ordem de classificação e em blocos, e cada bloco armazena entre m e 2m elementos. Muito bem, pessoal. Então, aqui as vantagens e desvantagens do ext4. Então, ext4 e NTFS suportam todas as funcionalidades básicas, de um sistema de arquivos, melhor desempenho do que grupo de blocos do ext e do que o ext3, tem ganhos adicionais de desempenho utilizando o extents e também na busca de arquivos em diretórios utilizando árvores B. Então, as desvantagens. Que o ext4 é uma melhoria incremental sobre o ext3, então ele está preso nos conceitos do ext3. E os sistemas de arquivos mais modernos têm características ainda mais agradáveis, de performance e melhor uso do hardware, como o BTRFS e os ZFS, que utilizam a semântica copy on write. Muito bem, então nós vamos para os sistemas de arquivos baseados em log, como exemplo o BTRFS. Vamos reavaliar primeiro como que o hardware de computador tem evoluído atualmente. Então, primeiro, memória RAM tem se tornado mais barata e maior, e o acesso aleatório em disco permanece muito lento. Então, devido à movimentação mecânica, por exemplo, rotação de disco, movimentação de cabeçote, não dá para se lutar muito contra as leis da física clássica. Tá? Então, essa mudança ela altera bastante a dinâmica de como os discos são usados. Então, mais dados podem ser armazenados em cache na memória RAM, ocasionando menos leituras de disco. Tá? Então,
a escrita ela vai dominar a entrada e saída em disco. Então, ao se ir ao hardware, ao que você vai até o hardware para fazer alguma coisa, geralmente é uma escrita. Dessa forma, podemos criar um sistema de arquivos que é mais otimizado para escritas sequenciais, né? Então, essa seria a nossa busca. Então, nós vemos os file systems, né, ou sistemas de arquivos estruturados em log. Então, a ideia-chave é bufferizar todas as gravações na memória, inclusive metadados, e escrever segmentos longos sequencialmente no disco. Na hora que for para o disco, escreve bastante, né, e escreve em sequência. Então, trataria o disco todo como um buffer circular, ou seja, não haveria substituição de blocos de dados. Você simplesmente sempre escreve à frente, né, como se fosse o disco inteiro fosse um journal. Tá? Então, as vantagens que as gravações se tornariam sempre grandes e sequenciais. Você movimentaria ainda menos o cabeçote do disco. Tá? Porém, nós temos um problema, que seria a questão dos metadados, como, por exemplo, bitmap de dados, bitmap de inode e os próprios inodes, onde eles ficariam, né? Então, eles não vão mais ficar no início da partição? A resposta é que não. Então, você vai tratar o disco como um log. O mesmo conceito do journal, né? Dados e metadados são anexados ao log. Então, vai escrever o bloco de dados de novo e o inode que referencia esses blocos de dados. Depois o próximo bloco de dados, depois o inode que referencia esse bloco de dados. Depois mais um bloco de dados e o outro inode que referencia esse bloco de dados e um outro bloco de dados está lá atrás. E nesse caso, os dados obsoletos eles não são sobrescritos, mas sim substituídos, né? Então, sempre que tem uma atualização de um bloco, o bloco antigo ele simplesmente é esquecido e escreve-se um novo bloco em disco. Isso é chamado de copy on write. Então, o log file system, né, ele escreve na memória em pedaços e depois, de tempos em tempos, essas escritas em memória são anexadas ao log quando eles forem suficientemente grandes. Então, ele vai lá e escreve em disco, né, nesse log gigante, né? Então, aqui está a memória, no lado de cima, né, aprontando os dados que vão para disco, e aqui embaixo eles serão apendados no HD, nesse log gigante que se tornou o nosso disco rígido. O log file system, ele parece um projeto muito estranho, né? Ele é muito diferente dos demais até agora. Tá? Ele não mapeia bem as nossas ideias sobre hierarquias de diretórios. Tá? No início, as pessoas não viam o log file system com bons olhos, porém, hoje, atualmente, as suas características são amplamente utilizadas, né? Ele é muito conveniente também. Principalmente quando nós falamos de sistemas de arquivos para SSDs. Né? Então, o SSD ele tem algumas restrições de hardware, né? Para que você consiga implementar um nivelamento de desgaste, né, em todo o SSD, porque os blocos de um SSD eles têm uma vida útil de escrita, né? A quantidade de escritas que você pode realizar no SSD. E se você escreve sempre no mesmo lugar, você desgasta sempre o mesmo bloco, e com isso você pode inutilizar o seu HD mais rapidamente. Então, com o log file system, você consegue implementar um nivelamento de desgaste das escritas, pois elas devem ser espalhadas através dos blocos da memória flash. Então, o log file system ele vai caminhando, né? As escritas vão caminhando pela mídia toda, depois vai até o final, depois começa de novo e vai andando, e vai até o final, depois começa de novo. Então, com isso, né, periodicamente os blocos antigos precisam ser coletados para prevenir dificuldades com sobrescritas. Então, o LFS, o Log File System é um sistema de arquivos ideal para SSDs, né, para você diminuir, você aumentar a vida útil do SSD. Né, é muito mais vantajoso você formatar um SSD com BTRFS, por exemplo, do que um ext3, um ext4 para maximizar o uso e maximizar o tempo de vida do seu drive e minimizar o desgaste. Tá?
Internamente, os SSDs gerenciam todos os arquivos em LFS, né, como um log file system. E isso é transparente, né, para o sistema operacional e para os usuários finais. Então, se o sistema de arquivos trabalhar dessa forma também, minimiza a quantidade de trabalho que a circuitaria do SSD tem que fazer para nivelar o desgaste do disco e evitar dificuldades com sobrescritas. E aí, no log file system, acontece muito o copy on write. Então, quando eu vou sobrescrever um dado, eu não sobrescrevo ele, eu simplesmente escrevo ele novo em outro lugar. Eu escrevo uma nova cópia dele em outro lugar. Então, essa semântica, né, copy on write, os dados atualizados são escritos para o espaço vazio no disco, ao invés de substituir os dados originais. Isso ajuda a prevenir a corrupção dos dados, melhora o desempenho de gravação sequencial. Então, isso foi lançado pelos log file systems, agora estão sendo utilizados pelo sistema de arquivos novos, como o ZFS e o BTRFS. E o BTRFS provavelmente será o próximo sistema de arquivos padrão no Linux, né? Estão dizendo que no 5.0 vai ser o BTRFS ao invés do ext4. Uma outra coisa que se torna possível com o copy on write é o versionamento em sistemas de arquivos, né? Porque os log file systems, né, o sistema de arquivo em log, eles mantêm cópias antigas de dados por padrão, né? Você nunca escreve por cima, é sempre um novo bloco. Então, as versões antigas de arquivos podem ser úteis, né? Você pode eliminar arquivos acidentalmente e recuperá-los, né? Às vezes você abre um arquivo, né, em modo de escrita, né, com um arquivo cheio de dados e perde todos os dados. E com isso, né, com as versões, você consegue ter mais confiabilidade no seu sistema de arquivos. Então, transforma uma falha do log file system, né, que é ficar deixando dados em aberto lá, numa virtude. Então, muitos sistemas de arquivos modernos já são versionados, né? As cópias antigas dos dados são expostas para o usuário, e o usuário pode dar um rollback em um arquivo para recuperar a versão antiga. Muito bem, pessoal, agradeço a sua atenção até agora, espero que o conteúdo tenha sido colaborado com a sua formação, e vou ficando por aqui. Até mais, grande abraço.